Aqui, nesta casa, eu me encontrei. A todos, que a paz do Mestre se encontre com cada um. Interessante quando a nossa irmã na oração pede a Jesus que promova a cura de determinadas pessoas, os segmentos da nossa vida. Mas aí eu faço um questionamento. Será que nós queremos ser curados? Será que nós estamos dispostos a entender a cura e a receber a cura que Jesus nos propõe? Casualmente o tema dessa noite é doença, dor e cura. Parece jornal de televisão, não é? Jornal de televisão a gente só vê desgraça, só vê sofrimento. A gente chega na casa espírita e só fala em dor e sofrimento. Mas não é o que nós estamos vivenciando nesse processo, nesse momento, nessa etapa transitória do nosso planeta? Todos nós, de alguma forma ou outra, não sentimos alguma dor? Seja dor física, seja dor moral? O grande problema é que nós não nos dispomos à cura. Nós não nos oferecemos para a cura. Quando Jesus veio à Terra e acabou com o processo do dente por dente, olho por olho, braço por braço, e falou pela primeira vez a palavra amor, as bases do mundo estremeceram. Mas não entendemos. Como não entendemos até hoje. Lembram dessa passagem do Evangelho? Tua fé te curou. Vocês lembram de quem é essa passagem? Qual é a alegoria que traz essa mensagem? Não lembram? A gente chega lá. O que é a doença? A doença gera dor? Seja ela física, ou psíquica, ou moral, ela gera dor? A dor precisa de cura? Precisa? Eu vejo alguns semblantes na dúvida. O que é essa cura? Como é que funciona a cura? A verdadeira cura. Tua fé te curou, Jesus falou. É a passagem do cego de Jericó. Eu vou ler para que a gente possa entender lá na frente o que a gente tem a propor na noite de hoje. Depois, isso aqui é uma passagem de Marcos. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreenderam para que se calasse, mas ele cada vez mais ele clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: O que queres que te faça? O cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Dá para a gente, de sã consciência,
de uma forma bem coerente, entender essa passagem? Será que a gente consegue entender essa alegoria do Evangelho? Quem é esse cego Bartimeu? Esse cego Bartimeu simboliza todos nós na nossa caminhada. Somos cegos há milênios, precisando de entendimento. Ele simboliza a nossa caminhada evolutiva. Inicialmente uma situação, sentado à beira do caminho e cego. Ele se assemelha ao nosso comportamento indiferente às leis da vida e ao chamado do Cristo. Quantos de nós temos dificuldade de entender a palavra do Cristo? De entender a mensagem que Ele nos propôs? Na quinta-feira, todas as quintas, graças a Deus, e essa espiritualidade maravilhosa, nós fazemos o estudo do Evangelho, aqui na casa. Como é difícil entender a mensagem de Jesus. Mas por que é difícil de entender? Justamente por causa da nossa cegueira, da nossa incompreensão com as questões morais. A mendigância simboliza o comodismo. Nós somos comodistas, por natureza. Nós nascemos comodistas, nós reencarnamos comodistas. Porque o espírito carrega consigo os seus vícios, as suas deficiências e as suas questões, as suas dificuldades. Mas sentindo o Cristo passar e ouvindo, saiu de sua inércia. O Cristo possibilitou, Jesus possibilitou isso na humanidade, que saíssemos da inércia, que nos movimentássemos, que gerássemos uma ação em nosso próprio favor. Esse gesto simboliza iniciativa própria, ou seja, o acionamento da nossa vontade para buscar a consciência de nós mesmos, atuando, agindo, movimentando nossas potencialidades. Que todos nós temos potencialidades adormecidas, acabrunhadas, sufocadas. Qual mãe, no exercício do amor pelo seu filho, que não remove montanhas em prol dele? Mas muitas mães nem sabem que tem essa capacidade. É ou não é? E por que nós temos essa dificuldade para a nossa transformação moral? Para o nosso entendimento? Para o nosso ato de caridade ao próximo? Sois deuses, disse Jesus. Bartimeu clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Imagina, todo mundo pode visualizar o cego na beira da estrada, pedindo para Jesus. Não é igualzinho a nós, quando nós temos os nossos probleminhas pequeninos, e que nós nos jogamos num canto, nos jogamos na cama, no quarto, e pedimos a Jesus: me ajuda. Não é assim? E não se assemelha ao cego? Vamos visualizar, vamos tentar visualizar esse processo. É um primeiro passo, pois a gente se reconhece enfermo. Nós, nesse momento, nos reconhecemos doentes e procuramos ajuda. Mas veja que Bartimeu ainda espera que o Cristo lhe ajude. E a gente tem esse péssimo hábito de achar que vai aparecer um Espírito Salvador. A gente dá tanto trabalho para o nosso protetor, para o nosso anjo de guarda, achando que ele tem que segurar os nossos impropérios, que tem que segurar as nossas situações, que tem que resolver nossos problemas. Não é assim. Ele fica pedindo: tem misericórdia de mim. Vítima, sofredora, nós não conhecemos, nós não somos assim.
entanto, muitos o repreendiam para que se calasse. As pessoas que estavam na volta do Cristo, os apóstolos, mandavam ele se calar. E essa simboliza as nossas dificuldades. Aquela voz interna que muitas vezes nos diz assim: desiste, não, isso aí não vai dar nada, para de lutar, de chorumingar, e vai à frente, ou deixa para lá. Não é assim? Às vezes nós estamos num intento, num sofrimento, nós temos condições de dar o salto quântico, de ultrapassar aquela situação. Aí nós esmorecemos, nos entregamos, desistimos. Mas o cego não desistiu. Né? Ele passa a ser um grande teste para a nossa vontade. Quantas situações pequeninas que a gente enfrenta na vida e a gente esmorece. Aí, passados uns anos, lá para frente, a gente olha para trás e lembra assim: mas como é que eu sofri tanto por aquilo? Olha o que eu enfrento hoje em relação àquilo lá atrás. Só que no momento a gente não pensa assim. A gente tem dificuldade de ultrapassar as nossas dificuldades. Né? Dificuldade de ultrapassar as nossas dificuldades. Passa a ser um teste para a nossa vontade, para a nossa perseverança, continuar lutando, continuar buscando. Nossos desejos, nossas inclinações infelizes, muitas vezes nos tiram do bom caminho. É mais fácil, eu vou citar um exemplo, pode ser duro, drástico, mas é muito mais fácil, por exemplo, a gente ir para o bar, beber, por qualquer tristeza, qualquer dissabor da vida, do que enfrentar o dissabor e buscar o equilíbrio. Não é assim? Quantas pessoas enfrentam problemas e acham que elas vão afogar as suas mágoas dentro de um copo de bebida alcoólica? Resolve? Com certeza não. Trazemos para nós mais problemas e carregamos junto conosco mais pessoas, mais personalidades. Mas, apesar de tudo, ele clamava cada vez mais. Quanto mais diziam para ele parar, mais ele buscava a ajuda do mestre. Isso é a vontade, isso é a determinação, isso é a fé. A fé não é aquela palavrinha dita ao léu, sabe? Aquele exercício para mostrar para os outros: eu tenho fé. Não, a fé, ela aparece no momento em que nós estamos sofrendo, no momento em que a dor se apresenta, no momento que se estabelece a doença no nosso ser. Aí é que a fé aparece. Quando nós nos mostramos fortes, quando nós acreditamos na mudança. Jesus manda que o tragam a sua... Olha bem o detalhe, hein? Isso é aquela historinha lá que a gente está fazendo uma análise. Jesus manda que o tragam a sua presença. Veja que o Cristo não vai lá diretamente. O Cristo manda alguém. Ele faz uso de um intermediário que chega a Bartimeu. Quem são esses intermediários? Será que estão captando a ideia da mensagem de Jesus? Estão captando? Sim? Dá para entender? Então, olha bem, quem são esses intermediários que Jesus manda até os cegos? Quem são esses intermediários que Jesus manda até nós cegos? São todos aqueles que de boa vontade divulgam a palavra e, sobretudo, a exemplificam. E não adianta falar, tem que mostrar. Tem que mostrar, através de suas atitudes comportamentais. Os verdadeiros voluntários do Cristo e de sua mensagem. São pouquíssimos, são raríssimos no mundo. São pouquíssimos. A gente até tenta, não tenta? A gente até tem uma boa intenção nesse sentido, mas é difícil. E nós não conseguimos. Nós lutamos contra muitas questões e a nossa cegueira ela é dupla. Somos voluntários do Cristo quando
Escutamos amorosamente um familiar. Não tem aquele caso assim, tem aquele familiar problemático, que está sempre com os mesmos problemas, sempre com o mesmo sofrimento, sempre com as mesmas reclamações, sempre churumingando. E aí a gente vem de escutar a pessoa, vem aquele chato, meu Deus, Jesus, dá uma desculpa e sai pela tangente. Nunca aconteceu isso com ninguém aqui dentro. Né? Aqui dentro não acontece isso. Quando nós escutamos um amigo, um colega de trabalho, um desamparado, um necessitado, quem é que faz isso? Principalmente hoje em dia, que existe a síndrome do medo. Deus o livre, a gente vai ser assaltado, a gente vai ser morto, a gente vai ser isso, vai ser aquilo. Não é assim? Vou contar uma história minha, pessoal. Até hoje eu sinto aquele peso na consciência. Parei numa sinaleira, veio um homem aparentando 40 anos, com uma barba desse tamanho, olhei para a roupa dele, uma roupa boa, tem uma roupa de grife, e ele pediu uma moedinha. E a gente é preconceituoso por natureza, a gente pré-julga as pessoas. Eu julguei, disse, o cara nessa condição pedindo moedinha, né? Para que será que ele quer? Não precisa. O cara forte, o cara mais forte que eu, mais jovem. E eu fui embora. E aí a gente sabe que a gente recebe, né, a mensagem, a intuição. Aí disseram para mim assim, enquanto eu estava dirigindo, sim, tu não sabe a condição que ele se encontra no momento. Ele está ali nessa condição, mas pelo menos ele não está tentando assaltar ninguém, não está tentando roubar, não tinha aparência de usuário de drogas. Por que não ajudar o cara? Porque o cara pode estar passando por uma situação. E aquilo ficou me martelando o dia inteiro, e me martela até hoje a ponto de eu relatar. E a gente faz isso com todo mundo. A gente faz até com os nossos parentes, familiares, com os conhecidos. Não nos cabe, irmãos e irmãs, pré-julgar ninguém. A lei de causas e efeitos é uma lei perfeita. Nós fazemos a nossa parte. E é isso que nós temos que fazer, a nossa parte. Sermos os voluntários do Cristo. Se Ele está cometendo um erro, se Ele está nos usando, se Ele está tirando vantagem da nossa intenção, das nossas boas intenções, é um problema dele. Ele vai responder por isso. Mas nós fizemos a nossa parte. Isso tem que ficar gravado na nossa mente. E é difícil para a gente tomar essa atitude. A primeira coisa que a gente faz é criar uma carapaça, uma barreira. A gente prejulga. E a gente não sabe. E aí, os espíritos nos dizem, a gente não sabe quem era aquele irmão. Quem sabe se aquele irmão não foi uma pessoa muito cara nossa? Porque nós não nos encontramos com ninguém por acaso. Nem que nos vejamos uma vez nessa existência. Existe um processo acontecendo ali. Nossa interligação é muito grande. Então nós temos que ter consciência que não nos cabe julgar, não nos cabe tomar decisões nenhumas contra ninguém. Lembram do samaritano, né? Que é a história que está lá no Evangelho. Passaram vários outros doutos e religiosos, e só o samaritano, que não tinha importância para ninguém, que conduziu aquele homem ferido. Nós temos que repensar. A nossa cura, a cura das nossas dores, passa justamente por aí. Pela mudança, pelo redirecionamento. É o que Jesus fazia. Ele redirecionava, ele não tirava nada de ninguém e não dava nada para ninguém. Ele redirecionava o comportamento, a conduta e o pensamento. Como ele fez com Maria de Magdala.
Todo mundo sabe a história dela. Ele redirecionou, dizendo a Maria que ela precisava de amor, ela precisava amar muito mais, e que existia uma infinidade de seres necessitando de amor e de carinho, que ela não precisava se prostituir mais, bastava que ela assumisse o papel de mãe daqueles necessitados e esbanjasse amor. Isso é uma mudança de paradigma, é uma mudança de roteiro, é um recondicionamento. E é isso que Jesus tenta fazer conosco há 2000 anos, através dos seus ensinamentos. Ele não diz para o cego, eu te curei. Ele diz, vai, tua fé te curou. É isso que ele está nos dizendo, é a isso que ele está nos chamando. Jesus convida Bartimeu a levantar-se, né? Percebe que o Mestre Jesus quer que o cego Bartimeu entre em ação, que movimente suas energias, que não receba simplesmente ajuda, que não esteja lá mendigando, sem promover uma ação, sem se acomodar, que ele vá buscar. Eu posso pedir, agora à tarde a gente estava assistindo um vídeo na History sobre a recessão dos Estados Unidos, em 1929. Coisa terrível. Coisa terrível que aconteceu com aquele povo naquela época. Quantos suicídios se aconteceram ali? Quantas pessoas necessitavam estar mendigando e procurando no lixo um pingo de comida para subsistir? Mas foram procurar. No momento que houve alguém, uma liderança que promoveu a eles, diz, olha, nós precisamos nos ajudar, nós precisamos desenvolver, que foi o presidente Roosevelt, os Estados Unidos deu uma volta por cima. Porque as pessoas se jogaram no trabalho, as pessoas ganhavam miséria, mas elas trabalhavam porque elas acreditavam que iam mudar. Então essas questões têm que acontecer conosco. Tudo na vida passa. Tudo passa. Às vezes o momento crucial, aquele momento de maior sofrimento é o pico maior, dali para frente as coisas mudam. E nós temos dificuldade de visualizar isso. E muitas pessoas cometem a barbárie de tirar a sua própria vida, sem saber que a coisa vai mudar no segundo ali na frente, que ela já está no final do teste, que lhe falta fé, que lhe falta determinação, que lhe falta vontade. Então quando Jesus manda ele levantar, não é para ele ficar simplesmente ali, oh Jesus me ajude, não, vamos à luta, cara. É isso. Vamos buscar. Demonstra o mestre que não devemos alimentar o assistencialismo, ou seja, simplesmente doar, sem que aquele que recebe não faça a sua contraparte. Ele não precisa trabalhar para a gente, mas que ele tente se melhorar, que ele tente auxiliar outros necessitados igual a ele, que ele compreenda a mensagem de Jesus. Essa é a proposta. É claro que todo gesto de ajuda é importante, mas ele é muito mais significativo para o doador e para o assistido quando vem acompanhado de algo mais. Vamos supor que todos nós aqui somos maravilhosos e somos só doadores. No momento em que nós nos empenhamos em auxiliar o nosso próximo, nós estamos sendo beneficiados e o nosso próximo também. Bartimeu, o cego, se levanta, joga de si sua capa, diz o texto do Evangelho. O que simboliza esse gesto de jogar de si a sua capa? Simboliza a nossa vontade de mudar. Simboliza a ruptura com a condição antiga. Uma decisão de crescer, de evoluir, de buscar. E aí Jesus lhe diz, o que queres que eu faça? Nesse momento temos o homem Bartimeu em pé de frente para o Mestre Jesus, ou seja, no mesmo nível,
sem implorar misericórdia, sem se fazer de vítima, de sofredor, coitadinho. Eu tenho uma necessidade, eu passo por um teste, eu tenho que erguer a minha cabeça e enfrentar a situação. Mas formulando um pedido objetivo, claro, confiante, requisito essencial para a cura. É um requisito essencial para a cura, principalmente a cura moral, a cura espiritual, psíquica. É a gente ter consciência que é doente e ter consciência que a gente quer a cura. E enfrentar de cabeça erguida a situação. Nós, principalmente nós que temos a dádiva do Espiritismo, sabemos que não acontecem por acaso essas questões. Sabemos que cometemos erros. Nós espíritos temos muita mania de falar em karma, né? Ah, isso deve ser um karma. Aí a gente não para dizer isso, são os erros que eu cometi no passado. Nessa ou em outras vidas. E eu tenho que responder porque a lei é perfeita. E aí ele diz, mestre, que eu vejo. E a cura veio, mas como Bartimeu, como agente de sua própria cura. Pois Jesus disse para ele, vai, a tua fé te salvou. Quantos de nós temos dificuldade de conversar com o Mestre? E mesmo na nossa intimidade, nós nos acostumamos, misticamente, né, achar que adorar a Jesus era construir templos de pedra e adorar imagens. Não é isso. Todo o modelo de Jesus foi deturpado ao longo dos milênios. A mensagem do Mestre foi deturpada. A objetividade, a clareza de pensamentos foi mistificada. Aí ficam os rituais. Nós somos assim, nós fomos criados assim. Algumas centenas de anos nós estamos vivenciando esse processo. Não foi somente o poder de Jesus, mas sobretudo a fé de Bartimeu que permitiu a cura. Nós precisamos permitir a nossa cura. Nós precisamos aceitar Jesus, aceitar a mensagem. Não é ficar lá na frente de uma imagenzinha de gesso, uma fotografia. Não. A gente tem que estudar e entender a palavra de Jesus. Buscar nas alegorias da mensagem dele a resposta para os nossos problemas. Por isso que nós somos enfáticos quanto ao estudo do Evangelho. Ele nos abre a mente, ele nos esclarece. Ele nos dá um instrumento, uma bengala, uma força, para que a gente possa caminhar. Um suporte. A doença gera dor. E o que é a dor? Seja a dor moral ou a dor física. Não é nada mais que um alerta para que a gente busque a cura. Então a gente passa aquela dor atroz, um sofrimento, por qualquer situação que aconteça na nossa vida, dentro da nossa família, conosco mesmo, e a gente chora, a gente implora em Jesus, mas a gente não busca entender. A gente não procura os porquês, que os porquês estão em nós. Tua fé te curou. Esse é o processo da vida. A nossa fé vai nos curar, desde que nós queiramos, desde que nós nos proponhamos a buscar essa vida. Fica essa reflexão para a noite de hoje. Peço encarecidamente aos irmãos que busquem a compreensão das histórias de Jesus, das histórias contadas pelos apóstolos, os evangelistas, para que a gente possa, quem sabe, se apropriar da mensagem, quem sabe,
modificar um pouco do nosso comportamento, e a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Alguém me questionava por quê que dentro da casa espírita as pessoas têm dificuldade disso, porque nós somos mais necessitados. Nós que trabalhamos na casa espírita somos mais necessitados ainda. Temos dificuldade e tivemos há milênios dificuldades em entender a mensagem de Jesus. E estamos aqui buscando. Então vamos continuar buscando. Vamos desenvolver a nossa humildade. Vamos olhar mais para o nosso próximo. Que a nossa fé vai nos curar. Muita paz, muita luz. Obrigado pela oportunidade. Nós vamos agradecer ao nosso irmão Luiz, que nos trouxe uma mensagem tão importante para a nossa reflexão. E a dor, muitas vezes, é a chave da liberdade que todos nós pedimos. A dor é um processo curativo. Vamos elevar os pensamentos a Deus, a Jesus, agradecer mais uma vez ao nosso irmão que nos trouxe essa reflexão para a noite de hoje, agradecer a espiritualidade amiga que está presente junto a nós nesse momento, pedir permissão para continuarmos com o pensamento elevado, para receber aquilo que viemos buscar no momento do passe. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis entregue a novas tentações terrenas. E livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja. Aqui, nesta casa eu me encontrei